receber no nosso programa de hoje a nossa médica oncologista Maitê de Lis Vassen Schurman. Tudo bem? Oi, Carla, tudo bem? É um prazer estar aqui com você mais uma vez, conversando um pouquinho com os teus ouvintes, né? Nesse mês de outubro, o Outubro Rosa, o outubro que é dedicado às mulheres. É isso mesmo. Uhum. Então vamos falar sobre este mês, sobre as prevenções e tudo mais. Esse mês, então, é um mês especial, principalmente nós da área da oncologia, os médicos da mastologia também, porque você sabe que a gente, como médico, a gente está aqui numa função de orientação também. Por a gente ter esse conhecimento teórico, por ter estudado bastante sobre essa área. Então, a nossa função está aqui e tentando falar por máximo de pessoas possíveis. Então, esse teu trabalho é fundamental, porque com isso a gente consegue fazer aquele trabalho de formiguinha e ir divulgando para a população dicas de prevenção e diagnóstico precoce de câncer, sabe? Então, o mês rosa, ele surgiu, que é um mês de conscientização na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer, para você descobrir o câncer cedo. Porque às vezes tu não consegue prevenir, às vezes é inevitável, o câncer vai aparecer. Mas você às vezes consegue, com algumas maneiras e com algumas dicas que a gente pode dar, você tentar descobrir o câncer na mulher de uma maneira mais precoce. Então a gente enfoca um pouco mais nesse mês de outubro os cânceres mais prevalentes na mulher, que são o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Então, são os principais cânceres que a gente pode abordar de uma maneira para se fazer um diagnóstico no início. Os outros demais cânceres, eles não são tão abordados nesse mês, porque são cânceres que a gente descobre de outra maneira, ou às vezes são cânceres mais silenciosos, que às vezes tu não consegue fazer uma prevenção e um diagnóstico precoce. Então, esse mês de outubro é mais dedicado à orientação desses dois tipos de cânceres, tanto de mama quanto de colo de útero, que são mais preveníveis e diagnóstico mais no início. Ok. E o câncer tem cura? Então, antigamente se falava muito, tem câncer, então atestado de óbito na certa, né? Vai morrer. Hoje em dia a gente sabe que cada 10 pacientes que chegam no nosso consultório, 6 a gente consegue curar. Desses outros 4 que a gente não consegue curar, 2 ou 3 a gente consegue ainda tratar o câncer como uma doença crônica e ter uma perspectiva de vida boa, com qualidade de vida. E tem aqueles casos que são mais difíceis, né, Carla, que são inevitáveis e às vezes o desfecho é um pouco melhor. Então você vê que ou a gente consegue curar, ou a gente trata o câncer como uma doença crônica, assim como você trata a pressão alta ou diabetes. O paciente com câncer hoje em dia, ele pode fazer a sua quimioterapia em casa, tomando o seu comprimido em casa. Então, às vezes as pessoas nem sabem que ele tem câncer, porque o cabelo não cai mais, né? Ele já toma o seu comprimido. Então, tudo que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida e fazer com que ele tenha uma vida normal, entre aspas, a gente como médico oncologista, a gente tenta fazer isso. Ok, Maitê. Eu gostaria que você falasse também sobre o que a gente pode fazer para prevenir. Então, Carla, a gente tem que cuidar um pouquinho mais do nosso estilo de vida, dos hábitos de vida, tá? Porque só 10% dos casos são genéticos, passam de pai para filho. 90% dos casos de câncer são causas ambientais, é o envelhecimento, né? Por isso que o câncer é mais comum nas pessoas de mais idade, porque as células vão envelhecendo e às vezes quando elas se replicam de uma maneira errada e aí já está uma causa do câncer. Então, o envelhecimento é um fator de risco inevitável, né? Mas outros fatores ambientais que a gente poderia interferir, o hábito de fumar. O hábito de fumar causa muitas mutações nas nossas células e é um dos fatores mais importantes no câncer, não só de mama, como vários outros tipos de câncer maligno, tá? O hábito de beber. O álcool também é um fator predisponente do câncer. Mas eu não posso beber nem um espumantezinho de vez em quando. Pode, um espumantezinho de vez em quando, uma cervejinha.
tudo com moderação é aceitável. Claro que se você tem aquele hábito como hábito diário, mesmo que seja pouco, não é aceitável. Isso considera um fator de risco, ainda mais associado com outros fatores. Uma dieta, Carla, hoje em dia a gente tem que ver, prestar atenção, eu digo muitos pacientes, aquilo que você come. Tudo que você pega e coloca na tua boca, tu tem que raciocinar hoje em dia, porque tudo vem muito empacotado, envidrado, industrializado. Carla, se você for pegar um pacotinho de uma comida aí e tu for ler os ingredientes, tem mais de 10, 15 ingredientes que você não sabe nem o que significa. Então, isso é o cúmulo. Quando você pega um pacote de sei lá o que, um salgadinho, e vai ler os ingredientes, tem mais que 6 ingredientes, não é comida. Você não pode ingerir isso. Tem aditivo químico ali, conservante, corante, tudo isso, Carla, não vai causar só câncer, vai te causar alergias, coceira no corpo, feridas que não cicatrizam, dor de estômago, diarreia, dor de cabeça. Então, a gente vive nesse mundo, mas a gente não tem tempo de ir para a cozinha. Tem que voltar a se organizar, Carla, ir para a cozinha e saber o que você está comendo. É muito importante isso, porque a gente está no automático, né? A gente engatou a marcha e não sabe mais o que você está comendo. Então, essa geração de crianças que estão vindo aí, que me preocupa muito, Carla. A incidência do câncer, antigamente, acometia pessoas de 50 a 60 anos. Hoje em dia, Carla, eu estou atendendo pessoas no meu consultório com 20, 30 anos, com câncer metastático, incurável, de intestino, de estômago, de mama. Sabe, Carla? Por que está acontecendo isso? A gente se questiona. Não é genético, porque o pai, a mãe, a avó não teve. É essa geração nova que está vindo dessa faixa etária dos 20, 30 e as crianças, Carla. Então, eu vejo às vezes até, né, eu tenho uma menina de 4 anos na escola, os hábitos alimentares dos coleguinhas, não só dela, mas em geral, sabe, Carla? Levando pacotinho industrializado no lanche, sabe? Então, a gente tem que cuidar muito, Carla, do que a gente vai ingerir, tá? O estresse, né? Essa nossa vontade de fazer tudo, de querer fazer tudo, de não ter tempo para nada, tudo isso gera liberação de substâncias que liberam radicais livres no nosso corpo, que também, somado a tudo, pode contribuir. Sabe, Carla? Então, assim, a gente tem que tirar um tempo para a gente liberar a endorfina. A endorfina é aquele hormônio que a gente produz, que é o hormônio do bem-estar, que é o hormônio daquela sensação boa e gostosa. Então, a gente tem que ter prazer em fazer alguma coisa diferente que não seja só o teu trabalho, a tua correria. Tu tem que tirar aquele tempo para Carla, vou lá, vou correr um pouco na esteira, vou fazer zumba, vou fazer... Então, ali, ó. Então, a gente tem que ter esse tempo para a gente amenizar um pouco o nosso fator de risco inevitável do câncer, que é o envelhecimento, que é outros fatores que a gente vai englobar, tá, Carla? Ok. Então, eu gostaria que você falasse também sobre as radiações quando a gente faz os exames. Que muitas pessoas mandaram perguntas. Tem muita gente que tem medo, né? Ai, doutor, eu já fiz mamografia no passado. Mamografia é um exame, Carla, que é tipo um raio-x. Simples, com a quantidade de radiação mínima possível, tá? E a Sociedade Brasileira de Mastologia e de Oncologia recomendam que seja feito esse exame anualmente. Então, uma vez por ano, depois dos teus 40 anos, é o ideal você fazer uma mamografia. Carla, é tipo um raio-x, é um exame simples, um exame que vai te durar 5 minutos, um exame de baixo custo, que o teu convênio ou o SUS cobre esse exame, sabe, Carla? Então, às vezes a gente tem medo de radiação. É claro que se você for fazer uma tomografia computadorizada, uma ressonância mensalmente, uma vez por mês, você tem uma radiação mais alta e pode ter um fator de risco para um câncer de tireoide, por exemplo, ou um outro câncer. Mas nós não estamos falando de fazer uma tomografia do corpo todo uma vez por mês. Nós estamos falando, Carla, de fazer uma mamografia, um exame que dura no máximo 5 minutos, uma vez por ano.
Imagina. Carla, é obrigação de todos nós, como mulheres, como mães, como avós, de a gente estar fazendo por amor próprio, por querer se cuidar, e conta para sua vizinha quando for lá tomar um café, pergunta se ela já fez a mamografia, pergunta para a amiga da sua filha se ela já fez a dela. Então esse outubro, ele é bom, Carla, porque assim, ó, a gente fala mais, o pessoal não tem medo de falar, então isso desmistifica um pouco esse medo da palavra câncer, que era sinônimo de morte até muitos anos atrás. Então por isso que a mídia é envolvida, e você tem um papel fundamental nisso, cara. Isso que você está fazendo é fantástico. Tira o medo. Tira o medo de falar, tira o medo de fazer. É simples, é barato, é rápido e não tem risco, sabe, Carla? E quando você faz a mamografia, se tiver alguma coisa, vai detectar câncer no tamanho de 1 milímetro, Carla. Se você for para deixar na palpação, no autoexame, que é importante também a mulher se conhecer, na hora que for tomar o banho, passar o sabonete, dar uma palpada na mama. Quando a mulher vai palpar na mama no chuveiro, ela vai conseguir sentir, Carla, acima de 2 centímetros, ou seja, 20 milímetros. Então você já, às vezes, Carla, perdeu o tempo da cura. Porque quando está pequenininho, menor que 1 centímetro, a chance de cura a um câncer de mama chega a 95%, Carla. E quando está acima de 2 centímetros, a gente já cai esse degrau para 60%, 70% a chance de cura. Então, por isso a importância desses exames, a gente chama de rastreamento, que é você fazer exames pouco invasivos sem sentir nada. Porque quando você começa a sentir, já não é rastreamento, já é exame para descobrir o que tem. Uhum. Então, ficou aí as belas dicas da nossa doutora Maitê. Maitê, mais alguma coisa você gostaria de deixar aqui para as pessoas que estão nos escutando? Eu acho que é isso, Carla. Então, a gente tem que ter amor próprio, né? A gente tem que cuidar dos outros, como você cuida, você tá aí explicando, orientando, como eu tô lá no meu consultório, mas você tem que pensar em você também um pouquinho. Então, não adianta eu estar lá só cuidando dos outros, mas não cuidar de mim. Então, você que tá em casa, vai, revisa na tua cabeça, faz quanto tempo que eu não faço meu preventivo, faz quanto tempo que eu não faço minha mamografia, que eu examino o meu corpo, ver se eu não tenho uma pintinha preta de câncer de pele, que também é tão comum, ou uma feridinha na pele que não cura, por mais pomada que você esteja passando. Então, olhe para você, pare aquele minutinho, olhe para você, e se você tiver alguma dúvida, procure seu médico de confiança, e aí tudo fica mais fácil, para você ficar mais tranquila e esclarecido. Mais uma perguntinha. Qual a idade mínima para fazer mamografia? Normalmente a mamografia inicia-se aos 40 anos. Se a mulher notou alguma coisa no seu seio antes, ou a mãe teve câncer aos 42, por exemplo, a filha tem que começar se cuidando 20 anos antes. Então, com 20 anos de idade, ela já tem que começar fazendo. Mas qual o exame que ela vai fazer? Ultrassonografia de mamas daí. Porque se você faz mamografia abaixo dos 35, não aparece muito bem. A mamografia é bom para mama acima dos 40. E aí, abaixo dos 40, geralmente é recomendado o ultrassom de mamas. Um exame simples, sem radiação nenhuma, que o médico radiologista faz, passa aquele gelzinho na mama e passa o aparelho. Rápido, barato, sem malefícios para a pessoa. Ok, muito obrigada então pela entrevista. Obrigada, Carla. Até a próxima.